visto para o Afeganistão não é difícil, porque eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para os estrangeiros irem para lá. Você gera a economia. Hoje, 50% da economia afegã vem do ópio, do narcotráfico, e os outros quase 50% de ajuda estrangeira. Então, os estrangeiros são bem-vindos, na verdade, lá. Então, não é difícil, é fácil. O que foi difícil foi o visto para a Índia, porque eu tinha a opção de ir ou por Dubai ou pela Índia, e como eu já estava em viagem para a Índia, eu decidi ir por Delhi. E são 2 horas de voo, é super bonito, assim, o voo, embora a questão da segurança comece ali, né? A companhia aérea, em todas as anotações que você via sobre a companhia aérea, era registros de falta de confiabilidade ou segurança precária. E o avião na ida era bem velho, na volta era mais novo e tal. Mas é bacana, bacana. Eu estava apavorada. E eu não sou muito de ter medo, mas eu vinha já lendo muito sobre o Afeganistão. Eu estava de férias em Londres. Lá, acho que também, porque eles têm tropas britânicas no Afeganistão, sai muita notícia sobre o país lá e dava para perceber que a coisa estava degringolando. Um pouco antes de eu ir, foi assassinada no centro de Cabul uma agente humanitária inglesa. Teve o caso de 2 funcionários da empresa DHL que foram assassinados também no meio de Cabul. Os ataques suicidas estavam se intensificando e chegando mais perto da capital. Eu tinha contato com alguns afegãos lá, porque eu já tinha na minha cabeça esse plano de ir. Então eu comecei a fazer contato com afegãos e eles diziam sobre sequestros. E tem até um jornalista americano conhecido que está sequestrado pelos talibãs, tinha sido sequestrado 1 mês antes de eu chegar lá. A imprensa tem um pacto de silêncio sobre os sequestros, justamente para não estimular mais sequestros. Então, o primeiro sequestro que foi claramente negociado pelo Karzai, pelo presidente Hamid Karzai, foi em 2007, que foi um jornalista italiano que foi entrevistar um talibã e foi acompanhado de um tradutor afegão. O Karzai negociou a libertação, a troca do jornalista italiano por 5 talibãs presos, mas foi alvo de críticas, porque os Estados Unidos temiam que isso se tornasse uma prática. Uma vez que você negocia com eles, isso estimularia novos sequestros com o mesmo fim. E então, tanto o embaixador, o primeiro-ministro italiano na época, quanto Karzai, então deixaram de negociar. Os talibãs pediam mais 3 reféns, a libertação de mais 3 talibãs pelo refém que tinha ficado, pelo afegão. Eles libertaram o italiano em troca dos 5 presos talibãs e aí ficaram com o afegão e pediam a libertação de mais 3. Eles pararam de negociar e o menino foi decapitado. Era um jovem, tinha 23 anos, eu entrevistei a família, o pai dele. E é uma coisa super triste, porque na verdade no meio disso tudo, a imprensa é muito injusta com os afegãos, porque tem essa imagem de que os afegãos, né, todo afegão é talibã, e os afegãos são as grandes vítimas desses conflitos. Eles têm cerca de 70 sequestrados, eles trabalham para os estrangeiros, então eles são alvos dos talibãs, assim como os estrangeiros são. De outro lado, eles são alvos das forças estrangeiras, porque eles têm as casas vistoriadas, eles são presos sem julgamento. Baghran, que é a prisão no Afeganistão, na base aérea americana, tem 630 presos
alguns há 6 anos, sem julgamento, sem direito a advogado, sem direito a visitas. Eu acompanhei um programa que é muito interessante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que faz teleconferências. Eles conseguiram autorização do governo americano para fazer teleconferências entre as famílias e os presos. Como eles não têm direito à visita, as famílias vão na sede do comitê em Cabul e falam por teleconferência com os presos em Bagram. É super bacana de ver, porque essas famílias vêm de vilarejos muito pobres. No dia que eu estava lá eram 18 famílias, só 3 assinaram o livro de visitas, só 3 pessoas. Todas as outras não sabiam escrever nem o nome, então elas sequer assinaram o livro de visitas. E elas vêm de lugares onde não há TV, algumas estão vendo a TV pela primeira vez, uma tela de TV. Não tem TV e não tem eletricidade. Cabul, que é a capital, 8 anos depois da invasão americana e da promessa de reconstrução do país, Cabul, que é a capital, nós tínhamos 4 horas de energia elétrica a cada 48 horas, só. Cabul te dá uma falsa sensação de segurança, porque é uma cidade, é a capital, é uma cidade, o governo está lá, então é uma cidade de fato que tem mais polícia na rua. Você frequentemente tem que parar para que eles vistoriem o carro, atrás de bombas ou de armas, etc. Então isso, quer dizer, você sabe que você está numa guerra, porque você tem os tanques passando no meio da cidade e esses bloqueios da polícia e tal. Mas no mais, quer dizer, eles também estão em conflito há tantos anos que eles arrumam uma forma de funcionar. Então você tem hotéis, você tem shopping, você tem ruas de compras, a Chicken Street, Rua da Galinha, sei lá como é que se traduz isso, deve ter um nome em persa, os americanos chamam de Chicken Street, que é onde tem tapetes, as coisas, lindos tapetes, a arte manual que eles fazem, eles têm coisas lindas e vende ali. E, bom, shopping, cafés, restaurantes, né? Mas também tem um lado perverso disso, que é uma separação entre a sociedade afegã e os expatriados que vivem lá. Por uma questão de segurança, então, por um lado, você até compreende que por uma questão de segurança, porque tem havido muitos sequestros e ataques contra estrangeiros. Ontem, acho que foi noticiada uma britânica que estava uma americana que estava num lugar no Afeganistão fazendo pesquisa de campo e trabalhava para uma organização de ajuda humanitária e alguém chegou e jogou gasolina e pôs fogo. Então, esses ataques, assim, tem muito, você não sabe muito quem é quem, né? As pessoas... O general que eu entrevistei das forças da OTAN, né, ele me disse: como é que você quer que eu não procure o Talibã na casa das pessoas? Como é que a gente acha quem são? Olha em volta, e de fato você olha em volta, todos os afegãos têm muito orgulho das roupas tradicionais. A burca é uma tradição, não é só ligada à religião. A burca é uma tradição que foi implementada por um rei e era uma roupa usada pela monarquia afegã, pelas mulheres ricas do Afeganistão. Depois elas se modernizaram e doaram a burca para as empregadas. E aí aquilo foi massificado e as empregadas também, em certa época, gostavam de usar, porque era a roupa da realeza.